De mulher pra mulher, a vida real como ela é. Erros, acertos e o que a gente quiser. 40 mais o novo auge chegou. Roteiriza sua vida, o seu tempo começou. 40 mais o novo auge, incrivelmente real como você. Galera, boa noite, muito boa noite para todos. Estamos aqui no quarto episódio do podcast 40 mais, o novo auge. E estamos aqui com a presença de uma pessoa maravilhosa, que tem muita história para contar. Vocês precisam ver o vozeirão desta pessoa. Quando ela gargalhar, vocês vão ver a característica dela. Esse podcast é apresentado por mim, doutora Edmeire. Sou médica formada há 30 anos e meu intuito é sempre ajudar as pessoas da melhor maneira possível, ter mais saúde e mais felicidade, tanto na saúde como no espírito. Estamos aqui buscando experiências vividas por pessoas, trocas de ideias, o que deu certo por um, para outro, pode não dar. Então, essa troca de ideias é o intuito desse podcast, fazendo com que o que um serviu de lição possa servir para a vida de outro. Nós temos o oferecimento da Clínica Mais Viver, feita para você, Fox, terceirização de serviços médicos, e para a minha página, doutora Edmeire, no Instagram. Vai lá, você vai gostar. E nós temos o YouTube, que você vai estar assistindo. Quando você estiver assistindo, dá o seu like, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Não esquece, hein? Então, vamos lá. Lu Nascimento, ela trabalha com make-up, com cabelo, unha, beleza em geral. Ela, desde quando? Lu, se apresente. Meu nome é Luciene, mas todo mundo me chama de Lu. Me conhece, todo mundo me conhece como Lu. E eu trabalho com beleza há mais de 20 anos. Amo essa área de cabelo, de maquiagem. Adoro levantar a autoestima das mulheres. Acho que é uma coisa que me deixa mais feliz. E como foi que você entrou nessa área? Como foi que você despertou para isso? Então, eu fui meu irmão, ele mora numa cidadezinha do interior, e eu fui visitar meu irmão. Chegando lá, vi vários garotos, né, com os cabelos precisando cortar, e resolvi fazer um mutirão por conta própria. Não vou dizer que saiu bem cortado, não foi legal. Foi minha primeira experiência como barbeira, não é verdade? Eu fiquei feliz em poder deixar os meninos mais bonitos, entendeu? Um pouco mais bonitinho. Melhorou a aparência, melhorou. E depois disso, aí fui usando, na época a gente usava o termo de cobaia, né? E chegava uma amiga de minha mãe, uma vizinha, deixa eu fazer sua sobrancelha, deixa eu pintar sua unha. E a partir de 2004 eu engajei realmente nesse mundo da beleza. Você se profissionalizou? Sim. Comecei, abri meu primeiro salão em Salvador e aí por diante não parei mais. Então você é de Aracaju ou de Salvador? Sou de Aracaju e um ladozinho de Salvador, mas eu nasci... Você gosta mais de Salvador ou de Aracaju? Meu coração é dividido, eu gosto dos dois. Eu amo Salvador, a energia é surreal de Salvador, eu sou apaixonada. E o papo a calmaria de Salvador ou de Aracaju eu amo demais também. Calmaria de Salvador não combina. Não, a calmaria daqui. O papo que rola na internet é que nos salões de beleza existe a fofoquinha, um fala do outro. A pessoa que trabalha com salão, cabelo, vira até um pouco psicóloga. Sim. É verdade isso? Sim. O lado da psicologia é real. Nós somos terapeutas, nós somos psicólogas, somos um pouco de mãe, entendeu? Porque a pessoa quando chega... Hoje eu ouvi de uma cliente, eu estava atendendo, só que eu atendo muito com hora marcada, né? Meu salão é um pequeno estúdio, eu atendo com hora marcada, atendo normalmente uma cliente por vez. E isso deixa ouvir da própria cliente que ela fica muito mais confortável. Ela não é adepta a frequentar salões de beleza, justamente por conta desses rumores de fofoca, mas ela frequenta meu salão há muitos anos e ela se sente muito à vontade pelo fato de ter uma exclusividade, dela ser atendida sozinha, poder conversar sobre qualquer assunto e não ter a vida dela exposta. Se você não trabalhasse com a área de saúde, de beleza, você
Teria alguma área que lhe interessaria, que você queria trabalhar? Psicologia, ainda pretendo fazer. Psicologia, muito bem. Porque ouviu tanto que deu vontade de fazer, foi? A mente humana me fascina, assim. Eu acho muito interessante lidar com as pessoas e escutar e analisar. E eu vivo analisando as pessoas. Eu gosto disso. Algum cliente já chegou a chorar enquanto você fazia o seu serviço? Vários. Às vezes, sem querer, a gente olha para a pessoa e a pessoa está esperando apenas um. Parece que o nosso olhar diz, eu estou aqui. E a pessoa desaba e se entrega e começa a desabafar. Como você trabalha um pequeno estúdio que não tem muita gente, isso é mais fácil acontecer. Com certeza, acontece com muita frequência. E eu me sinto muito feliz. Que frequência? Realmente é muito frequente. Muito frequente. Quase todas as minhas clientes assim, já tiveram um momento de chegar, sentar e desabar e me contar coisas que talvez não contasse nem para uma pessoa da própria família. Qual é o assunto que mais faz com que as pessoas chorem? Normalmente é assunto amoroso. Relacionamento. Isso, é uma coisa que, infelizmente, as pessoas priorizam muito e acabam se frustrando muito, se decepcionando muito e, consequentemente, sofrendo muito. E você? Como é que tá seu coraçãozinho? Se você fosse para um salão de um estúdio, você iria chorar também? Não, de forma alguma. Eu costumo dizer que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Se eu soubesse que ia ser tão bom chegar aos 50, eu teria chegado há muito tempo. Quero nem saber quem invernizou a barata. Eu estou muito feliz comigo mesma. Ainda hoje falei isso para um contatinho, um ex-contatinho, né? Um quase defunto que ressurgiu. Não estou afim de nada. Estou afim de viver a minha vida. Se você, hoje em dia, se Lu tivesse aqui com 30 anos, qual seria o conselho que você daria para ela? Estude, viaje, viva. O que é que você mais gosta na vida? Qual é o que lhe dá mais prazer? O que é que lhe dá mais prazer? Tem muita coisa que me dá prazer, de verdade. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto demais. É uma coisa que realmente... Eu hoje tenho também um trabalho CLT, porque uma coisa só não dá para me manter. Mas eu gosto demais do meu trabalho com a beleza. Eu sinto prazer no meu trabalho. E gosto de animais. Com certeza, se eu pudesse, eu estaria fazendo um trabalho mais efetivo, voluntário, entendeu? Hoje é porque não tenho esse tempo, não tenho emocional também. Mas eu trabalharia tranquilamente com animais. E com gente, né? Essa questão de atendimento psicológico. Como foi que começou essa sua paixão por animais? Que você tem animal em casa. Começou com um cachorrinho, né? Foi um presente que eu ganhei. Cachorrinho, Luke... Eu ganhei de presente de aniversário. Nunca gostei de animal, assim, de criar. Porque eu sempre achei que dava muito trabalho, demandava muita atenção. E eu sempre fui muito cuidada. Minha mãe me paparicava demais. Então eu não me sentia cuidadora de ninguém, nem de nada. Eu queria realmente continuar sendo cuidada. Mas Luke veio e me ganhou. Um poodle toy. E quando estava adulto pesava 2 quilos, entendeu? E que me ensinou, assim, que era um amor verdadeiro pelos animais. Viveu comigo 15 anos e me ensinou muita coisa. E depois disso, todos os animais, se eu pudesse, eu abraçava. Eu sou uma protetora independente. Não tão ativa, mas eu faço o que eu posso, né? E é isso. Quando o Luke faleceu... Estou vendo ali a tatuagem. Eu já tinha feito a tatuagem antes dele falecer. Isso é prova de amor, né? Isso, sim. Aí depois que faleceu, você teve uma época muito difícil, né? Sim. Foram vários falecimentos. Foi. Um próximo ao outro. Na verdade, Luke era idosinho, ficou doente e morávamos ele e minha mãe, que também era idosa e que ficou doente. E eu cuidava dos dois. E Luke morreu em novembro e minha mãe morreu em janeiro. Eu costumo dizer que ela foi cuidar dele. E como era cuidar da sua mãe? Sua mãe tinha vários problemas psicológicos. Minha mãe, ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Então, ela tinha mania de perseguição. Antes, eu não entendia, né? Não conhecia o diagnóstico, até porque ela não se permitia ir a médico. Ela era muito independente. Ela conversava com a gente e ela era muito lúcida.
quando ela conversava no dia a dia, só que tinham surtos, os momentos que ela criava na cabeça dela, na verdade ela via, né? Porque segundo os médicos ela realmente via pessoas em cima do telhado, dizia que eu tinha um caso com um vigilante da rua que passava apitando, que de madrugada o vigilante entrava lá dentro de casa, e que tinha gente que furava a laje. Então eram muitas coisas que ela criava na mente dela, que estavam querendo envenená-la. Enfim, então foi um período muito difícil, porque eu tinha medo, né? E a esquizofrenia não é uma doença fácil, e no início ela não se aceitava medicar. Na verdade, ela só se medicava porque era enganada. Eu tirava, abria a caixinha do remédio, tirava a bula, colava a caixinha do remédio novamente, dizia que era um remédio de circulação, porque assim o médico da família do bairro me ajudou com isso. Passou um remédio dizendo que era remédio de circulação. Mas, do contrário, foram anos muito difíceis. Muito difíceis. Aí sua mãe faleceu. Como é que você reinventou a vida depois da falta da sua mãe, da falta do Luke? Então, outro assunto que eu entrei hoje com a minha cliente, com a cliente que eu atendi hoje. Porque eu sempre fui muito chorona. Minha mãe me criou dentro de uma redoma. Ela me levou, assim, ela só permitiu que eu fosse para uma escola com 12 anos de idade. Porque ela achava que se eu fosse para uma escola, alguém ia me machucar, alguém ia fazer alguma coisa, então ela me criava dentro de uma redoma. Quando a gente foi morar no Augusto Franco, as pessoas começaram a pegar no pé dela. Não pode, ela tem 12 anos, ela precisa ir para uma escola. A senhora não pode criar ela sem ir para uma escola. Eu já sabia ler e escrever. Eu aprendi em lata de leite, né? Mas eu nunca tinha frequentado uma escola. E aí, essa vizinha convenceu minha mãe a me deixar estudar. E quando eu comecei, né, no caso, a estudar, você vai conhecendo novas coisas e mesmo assim minha mãe continuou sendo aquela pessoa super protetora. Até os 23 anos eu não saía de casa sozinha. Com 23 anos eu arrumei meu primeiro emprego, CLT, e aí foi quando eu comecei a sair de casa sozinha. Minha mãe, ela não aceitava de forma alguma. Ela queria me manter ali, presa debaixo das asas dela. Dominação. A né? dominação, exatamente. Ela tinha muito medo. E eu acho que até às vezes eu me sinto um pouco culpada, porque eu fico achando que ela começou a ter mais os surtos depois que eu fui morar sozinha, que deixei ela mais, entendeu? Ela não admitia isso, ela queria me manter por perto, sob controle. E aí, eu não lavava minhas calcinhas, eu não fazia comida. Com 25 anos, minha mãe cozinhava para mim. Era o seu bebê. O bebê Eu dela. era o bebê dela. O bebê Então, dela. eu não estava acostumada, eu era acostumada a ser cuidada, paparicada. Entendeu? E isso, a realidade depois que chegou para mim, foi bem dura, foi bem difícil. Só que quando eu senti o gostinho da liberdade, de não estar ali sob o domínio da minha mãe, para mim foi muito bom, porque eu conseguia respirar, né? Mas você chegou a casar, né? Casei, justamente contra a vontade de minha mãe, mas casei. E ela, na época, eu engravidei, perdi o bebê. Meu ex-marido, ele era muito ciumento e, coincidentemente, meu ex-marido foi diagnosticado com esquizofrenia. Nossa. Só que não a paranoide, ele já tinha um outro tipo, né? Ele foi diagnosticado, ele era um cara muito ciumento, obsessivo, e minha mãe não aceitava a maneira como ele me tratava. Ele nunca foi agressivo fisicamente, ele nunca me agrediu fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, era terrível. E como é que você ficou depois que você perdeu a criança? Eu tive depressão. Para mim foi um baque muito grande quando eu perdi o bebê. Você tinha quantos anos quando você perdeu? Eu tinha 27 anos. 27 anos. E depois você não quis mais... Um ano depois eu me separei do meu ex-marido. Fiquei 3 anos solteira. Me envolvi. 3 anos depois eu acabei tendo um relacionamento com uma mulher. Só que era uma mulher que bebia muito, que gostava muito de farra. Outra possessiva, que era um relacionamento abusivo demais. E ela queria muito um filho, mas em contrapartida eu não me sentia segura para ter um filho num relacionamento como o que eu tive. Então, eu não aceitei de forma alguma. Você viveu num mundo esquizofrênico, na verdade. Sim, num mundo muito louco. Passou da sua mãe com esquizofrenia, marido,
com esquizofrenia e uma mulher dominadora. Eu tive 2 relacionamentos abusivos, porque ele era abusivo demais. Quando foi que você se livrou disso tudo? Então, um belo dia, eu me olhei numa foto e eu tinha engordado bastante. Eu estava com quase 100 quilos. Eu estava num relacionamento com essa moça. E, assim, eu não sentia vontade, não tinha vaidade, não gostava de me arrumar, não gostava de fazer nada. Achava que não era necessário, na realidade. Mas um dia eu me olhei numa foto e eu digo, não, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero cuidar de mim, eu quero viver, eu quero me sentir... As minhas clientes se afastaram do salão porque acabava que ela dominava, ela ficava de cara feia. E aí, eu espero que se ela assista esse podcast, ela não vem com... Não fale nomes. Mas ela vai saber que era ela. Até porque eu vou mandar para ela também. Aí, inclusive, nós tivemos assim vários atritos em relação a isso, né? Porque ela queria me dominar, ela queria ficar no salão. Ela trabalhava um dia e folgava 3. Então, os 3 dias que ela folgava, ela queria ficar de plantão lá no salão. E isso acabou espantando as minhas clientes. Então, no dia que eu disse, não quero mais isso, eu quero viver, eu quero ser feliz, decidi botar um ponto final. Sentei e conversei, olha, você quer uma coisa da vida, eu quero outra, pra mim não tá bom, vamos botar um ponto final? Ok, vamos botar um ponto final. Só que, na teoria, foi bem fácil. Na prática, eu tive que sair escondida, entendeu? Fugi, peguei dinheiro com a agiota, aluguei uma casa escondido, sem ninguém saber, fiz tudo escondido para poder me livrar. E ainda precisei ir para uma delegacia para poder ela me deixar em paz. Nossa, foi... Minha vida foi muito intensa. Relacionamentos Conturbados. tóxicos após tóxicos. Isso. E tem quanto tempo que você está livre para voar? Desde 2013, graças a Deus. E como é a sua vida hoje? Minha vida hoje é maravilhosa. Como eu disse, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Porque, assim, eu estou fazendo o que eu gosto, estou aprendendo coisas novas, continuo com a mesma alegria que eu sempre tive, graças a Deus. Então, eu saio, eu me divirto, quando eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu faço as coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Hoje, eu não me sinto mais obrigada a fazer o que me ditavam, uma hora era minha mãe, outra hora era um marido, uma companheira. Então, hoje, eu ando com as minhas pernas, eu faço o que eu tenho vontade, eu falo com quem eu quero, eu vou aonde eu quero, a hora que eu quero. Isso é vida. Isso é vida, com certeza. Se tivesse uma pessoa aqui, nesse momento, que está vivendo um relacionamento tóxico, que está querendo sair, o que é que você ia dizer para poder essa pessoa tomar a iniciativa de sair desse relacionamento? A primeira coisa é a pessoa enxergar que aquilo não é amor, que aquilo não é cuidado, que aquilo não é carinho. Porque o meu ex-marido, eu achava que era amor. Ele me amava tanto na minha cabeça que ele fazia as coisas e no outro dia ele vinha me pedir perdão, chorava, dizia, poxa, ele me ama de verdade. E aí eu perdoava. Só que a gente precisa entender que o nosso lugar, é o lugar que a gente está em paz, que a gente está fazendo o que a gente gosta, o que a gente quer, entendeu? Não fazendo mal a ninguém, mas a partir do momento que alguém te priva de cumprimentar alguém, de cumprimentar uma pessoa na rua, de parar e visitar sua mãe, como eu fui privada várias vezes, de nem desligar o carro, porque eu só podia falar com minha mãe rápido, não podia demorar. Então, quando você tem a consciência de que você precisa, que o seu lugar é o lugar que você está feliz, que você está em paz, que você deita a sua cabeça e você pode dormir tranquilamente, então você precisa primeiro enxergar isso para ter a coragem de dar o primeiro passo e sair dali. Hoje em dia, eu observo muitos sinais, como eu falei. Quando eu começo a conhecer uma pessoa e a pessoa começa a me dizer o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, eu apago o número, eu bloqueio, eu faço qualquer coisa para não ter que encontrar uma segunda vez. Mas é difícil sair de um relacionamento tóxico. Muito. Eu vivi 4 anos com meu ex-marido. Então, aqui uma conversa à parte. Você que está vivendo um relacionamento tóxico, você às vezes não percebe que está vivendo um relacionamento tóxico. As pessoas até tentam falar ou conversam com você, mas você diz, não, é o jeito dele, é o jeito dela. É um amor, é um carinho. Não é. Se você classificou, conseguiu entender que está vivendo um relacionamento tóxico, procure ajuda. Não é fácil. Não é fácil porque você cria dependência desse relacionamento.
Então, busque auxílio, busque ser você mesma. Não se cale. Esse tema aí foi um tema muito bom, porque vai ajudar muita gente a tentar dar uma virada nessa chave aí e querer sair. Mas vamos passar agora para uma alegria. Vamos passar para um tema alegre e vamos falar de gato. Vamos falar de gato. Gato. E os gatos? Porque lá tem seus 2 gatos, como é o nome deles? Kika e João. Trata parecendo umas 2 crianças, um casal. São meus filhos. Seus filhinhos. Isso. E você, onde morava, a casa era rodeada de gatos. Isso, eu fiz uma pequena colônia. Eu alimentava vários gatos e abrigava. Chegou a ter quantos gatos? Eu alimentava a média de uns 20 gatos, mas apenas 4 ficavam, eu fiz um abrigo para eles, apenas 4 ficavam lá no abrigo. Mas durante o dia, uns 20 gatos iam lá se alimentar. Você teve alguma ajuda do governo, do município? Não. Às vezes eu pedi ajuda às minhas clientes, porque nem sempre é fácil. E assim, justamente por serem gatos de rua, a gente não vai dar uma ração de má qualidade. A partir do momento que você se predispõe a ajudar, então que façam a coisa direito. A gente comprava a ração, eu e uma amiga minha, nós comprávamos ração de qualidade, às vezes eu não tinha, ela tinha, a gente se juntava, comprava no cartão. Por 2 vezes eu pedi ajuda a uma protetora que tem uma condição melhor e ela me ajudou, levou o saco de 10 quilos de ração. Às vezes eu chegava para minhas clientes, eu estou precisando de ração para os meninos da rua, e às vezes eu conseguia receber alguma ajuda. Castramos vários gatos, acho que nós castramos uns 40 gatos ali da redondeza. Você posta sempre no seu Instagram gatos fugir, adoção, gatos para adoção. Isso. E consegue muita adoção? Não tanto quanto deveria, porque as pessoas precisam ter a consciência da castração. Não adianta, na rua que eu moro, no meu trabalho, tem um monte de gato. E eu não sei mais, a gata vive parindo. Gente, precisa castrar. A consciência é essa. A gente castrando as fêmeas, a gente diminui, assim, drasticamente o número de gatinhos abandonados na rua. Então, a gente conseguiu, eu e a minha amiga conseguimos, na região que eu morava, a gente conseguiu diminuir. Hoje eu quase não vejo gato na rua que eu moro. Você é afiliada a algum órgão de proteção? Não, eu sou uma protetora independente, que dá o nome, entendeu? É como eu disse, eu não tenho condições de me envolver dessa forma, até porque é muito sofrido. A realidade dessa questão de animal de rua é muito sofrida. E eu não tenho condições financeiras. Eu já tenho os meus. Eu sou uma mulher que moro de aluguel, eu tenho que me manter. Então, para você abraçar uma causa dessa forma, dessa maneira, você precisa estar disposta a passar por muita coisa e dar até o que você não tem. E órgãos de proteção aos animais, aqui está uma pessoa que realmente ama os animais. Se tiver interesse, procura a Lu. A Lu tem toda a boa vontade de ajudar, ajudando ela também a ajudar. Um ajuda o outro a fazer uma cadeia do bem, né? Então tá aqui, Lu, proteção animal, tá tudo engajado aí. E vamos agora conversar um pouco mais sobre a menopausa. Você começou a menopausa com quantos anos? Então, eu costumava dizer, né, leigamente, obviamente, que eu tive menopausa precoce, porque eu sempre tive um calor que ninguém tem. Eu tenho um calor até hoje que ninguém entende. E eu sempre ficava falando isso. Eu tenho menopausa precoce, eu tenho menopausa precoce. Só que acabou que a minha menstruação foi embora. Eu tinha 40 anos, menos até. Ia fazer 40 anos, quando minha menstruação foi embora. E eu sou um pouco, tenho que admitir, apesar de estar na frente de uma médica, mas eu tenho que admitir que eu sou um pouco desleixada em relação a essas coisas. Um pouco displicente, né? Entendeu? E tá tudo bem, ótimo, que eu detestava menstruar mesmo, então pra mim foi um alívio. Não veio mais não, graças a Deus. Nem corria o risco de engravidar mais e tava tudo certo, né? Mas enfim, existem coisas que vão além disso. Eu sempre tive muitas dores. Na época que eu tinha ciclo menstrual, eu sentia muita cólica, era muito sofrido. Então, quando foi embora, realmente foi um alívio. Mas existem os sintomas da menopausa, que é essa questão dos calores, né, dos fogachos, né, que chama. Eu realmente comecei, não sei se teve a ver uma coisa com a outra, essa questão de
ansiedade. Eu tive muitas crises de ansiedade, comecei a me sentir muito mal nesse sentido. Acho que eu até passei por uma época com síndrome do pânico, entendeu? Então, não sei se uma coisa teve a ver com a outra, porque na época eu não fiz uma ligação. Depois que eu comecei a ler mais coisas sobre a menopausa, que são vários e vários sintomas, que eu achei que pudesse haver alguma ligação. Mas, no mais, não sinto nada de anormal assim, não. Então tá tranquilo. Não, só não queria que a barriga tivesse crescido tanto, mas como não dá pra, né? Não dá para ter tudo, né? Exatamente. E você tá trabalhando, você se diverte. Sim. Nas suas horas vagas, qual é a música que você gosta mais? Qual é o samba. Samba? Samba, uma boa roda de samba. É o seu estilo preferido? É o meu estilo preferido. Você vai sempre para as rodas de Sempre samba? que eu posso. Sempre que eu posso. E dança muito? Muito. Canto, danço. No outro dia tô rouca. Eu soube que você canta bem alto, né? Dizem que eu canto mais alto do que o pessoal da banda, mas tá tudo certo. Pelo menos você tá se divertindo. Exatamente. Eu tô ajudando ali, dando um incentivo. E aqui o pessoal não sabe curtir roda de samba, o pessoal fica sentado. O dia que eu fizer uma roda de samba, não vai ter cadeira, não. É tudo em pé. Todo mundo em pé. Quem não aguentar, vai pra casa. Não aguentou, saia, né? Exatamente. Muito bem. Tem outro estilo de música que você... Eu gosto de rock, gosto de MPB. Eu só não gosto, me desculpem, os amantes, mas eu não consigo gostar de arrocha, entendeu? Mas eu amo música boa. Música de qualidade é comigo mesmo. Tem algum outro hobby fora música? Então, eu gosto de viajar. E agora eu estou me aventurando no tricô. Entendeu? Porque eu decidi que agora eu quero aprender coisas novas. Tentei me inscrever lá no Conservatório de Música para poder trabalhar essa minha voz. Essa sua voz Entendeu? é poderosa. Então, tentei, mas não passei ainda. Mas pretendo me inscrever de novo. Sua voz para... Vamos trocar de lugar aqui. Sua voz para o podcast aqui ficaria incrível. Comecei a tocar pandeiro, mas aí quando eu fui chamada para trabalhar e não pude mais participar das aulas de pandeiro. Mas eu ainda tenho um pandeiro lá, eu arranho. Então, pandeiro, canto, tricô Isso. e psicologia. Isso. Ainda tem muita coisa para ser feita. Então, é o início aí. Exatamente. Estou começando a viver. Agora. Então, agora é o seu novo áudio. É o meu novo áudio, com certeza. O que foi que mudou de sentimentos antes e agora, depois dos 40, depois dos 50 anos? Com relação a ser tolerante, intolerante, sentimentos, chorona. Você disse que não é chorona, você já chorou aqui. Não, mas é porque foi um assunto, né, que me Delicado, tocou, realmente. Mas assim, então, como é que você mudou? Antes eu era assim, agora eu tô assado. Quais foram as principais Eu mudanças? sempre fui muito chorona, mas era muito chorona de verdade. Minha mãe falava, você vai chegar um dia que você vai querer chorar e não vai ter lágrima. Minha mãe dizia isso, porque eu chorava com tudo. Ela me olhava e eu chorava. Mas o que é que acontece? Hoje, eu não sei se eu sou uma pessoa fria. Alguns dizem que eu sou fria. Não me considero, não. Porque eu acho que quem gosta de animal, quem ajuda animal, não é uma pessoa fria. Eu acho que eu sou prática. E eu não consigo ficar com muito mimimi, com muito milindragem, assim, em relação a muita coisa. Me envolvi com uma pessoa, tava me relacionando, não deu certo e... Beleza. Vida que segue. Fico triste? Fico triste, mas eu fico triste numa roda de samba, tomando uma cerveja gelada. Entendeu? Eu não fico triste, não fico chorando, não fico com depressão, não fico me lamentando. Minha mãe morreu, eu realmente passei por uma... Minha mãe era meu porto seguro, só que eu passei de cuidada para cuidadora. E eu acho que isso me fortaleceu bastante. Quando minha mãe morreu, eu fiquei me achando meio que Deus, eu sou anormal. Minha mãe morreu e eu não tô chorando, não tô arrasada. Eu consigo comer, viver e achei que tinha alguma coisa errada comigo. Meu cachorro, que eu amava muito, que era um filho pra mim, morreu. Eu também não fiquei dias chorando. Eu chorei no dia que ele morreu e depois não chorei nunca mais. Mas você tem irmãos? Tenho irmãos que são meus irmãos porque são de sangue, mas nós não temos relação. Entendeu? Não tem convívio. Não temos convívio, não temos contato. E depois que minha mãe morreu, diminuiu bastante. Porque eu não tive apoio de ninguém quando minha mãe estava doente, que eu precisei muito. Eu era enfermeira de minha mãe, era cuidadora, era tudo. Então, você agora é você e o mundo. Exatamente. Você para o mundo. Também, exatamente. Muito bem. E hoje eu vivo, licença, voltando ao que você falou, hoje eu tento ver as coisas de uma forma prática.
Eu tenho como resolver esse problema agora? Não. Tá sob meu domínio? Não. Eu tenho que esperar que alguma outra coisa aconteça? Então eu vou esperar tranquila, relaxada, porque antes, quando eu estava com algum problema, eu me desesperava, eu não dormia, eu não comia, eu chorava. Tive várias e várias noites em claro por estar com algum tipo de problema, de tipo financeiro mesmo, que é um problema que realmente... Mas hoje, eu tenho como resolver? Não, né? Tá bom. Quando conseguir, vamos botar a mente para funcionar, ver como é que eu consigo uma solução. Tá tudo bem, eu vou viver e hoje eu vou dormir a noite toda tranquilamente. E amanhã, se eu tiver que sair, eu vou sair. E tá tudo bem. Você arranjou a solução para a depressão. Pelo menos para o meu problema, eu consegui. Mas é essa a solução. Muitas pessoas têm depressão. Por que têm depressão? Porque elas não racionalizam. Volta sempre, e se? E como? E vai? Eu posso? Não, é sempre, ai meu Deus, aconteceu isso. Ai, amanhã já tá pior. Amanhã já lascou tudo. Amanhã eu já vou estar morta. Eu tô com a doença, é câncer. Então as pessoas hoje, elas botam digamos assim, eles pensam sempre o pior. E o que não tem jeito para dar, fica sofrendo por aquilo. Deixa para amanhã. Dorme. Se não tiver jeito, pronto. Lenhou. Não tem jeito, fodeu. Já era. Não tem problema, já foi. Então, o que não tem jeito, remediado está, né? Eu vivo a vida assim agora. Essa é um pouco da solução da depressão. Eu tenho muitas pessoas que eu acompanho de depressão. O que é que eu falo? Você está fugindo de um leão o tempo todo. Sua adrenalina está lá em cima. Você está lá, o leão está no zoológico, mas você já está pensando que o leão está perto de você para lhe comer. Então, você gasta todas as suas energias em um problema que não existe. Exatamente. Não é? E nisso você se frustra, você causa insônia, você não dorme, desregula seus hormônios, você vai adoecer. Lembra quando você tinha a síndrome do pânico? Lembro. Como era que você ficava? Não, eu não conseguia dormir. No início eu não sabia o que era que eu tinha. Todas as vezes que eu deitava para dormir, eu ficava no computador até tarde. Quando eu deitava para dormir, eu tinha a sensação de sufocamento, de que eu estava ficando sufocada. Uma vez fui para urgência às pressas, achando que eu tinha comido um miojo. Foi a última vez que eu comi miojo. Eu achava que aquele pozinho do miojo tinha me causado uma reação alérgica e que estava fechando a minha glote. Louca, né? Fui para urgência. Me deram um antialérgico, queria que eu tomasse aerosol. Não vou tomar aerosol não, que eu não tô com falta de ar. Enfim, aconteceu 3 vezes assim, com uma frequência muito, né? Muito... Aí eu disse, meu Deus, tô morrendo. Toda vez eu achava que eu tava morrendo, tava infartando, tava tendo alguma coisa. Botava o edredom atrás, assim, pra não deitar. E toda vez, quando eu ia pegando no sono, tinha essa sensação de morte. De que eu tava morrendo, sufocada. Aí um médico me atendeu na urgência, o último, ele falou assim... Eu disse, eu acho que minha garganta tá tapada, doutor. Ele olhou minha garganta, ele disse, você não tem problema nenhum na garganta, seu problema tá todo aqui na sua cabeça. Aí mandou eu tomar um remédio natural e procurar ajuda. Só que eu só tomei o remédio natural os primeiros dias e fui viver. Fui trabalhar, E viver com minha mãe sempre foi muito tenso, porque eu vivia sobre essa pressão dos surtos dela. E aí tive outra crise. E não conseguia dormir de jeito nenhum. Passei uma semana sem dormir. Quando dava 5 horas da manhã, era o horário que eu tinha um pouco de sono, eu tinha que levantar para ir trabalhar. E aí eu disse, não posso ficar assim. Aí procurei uma médica, muito competente, por sinal, doutora Edmeire, marquei uma consulta e fui lá. Chorei, disse o que estava acontecendo. Ela me receitou um remédio, você vai tomar um comprimido hoje, a partir de amanhã você vai tomar meio. Eu tomei um comprimido só no primeiro dia e 2 meios, né? 2 dias depois, e depois não precisei tomar nunca mais nenhum comprimido. O comprimido perdeu a validade, graças a Deus, e eu não tomei mais de dormir. Porque eu voltei a dormir, né? E, em contrapartida, ela me orientou a procurar ajuda psicológica. Comecei a fazer terapia. Comecei a tomar outro tipo de medicação para controlar um pouco esses sintomas. Porque realmente eu chorava, tinha crise de choro repentinas, do nada. Vontade de correr, sair correndo. Uma loucura, literalmente. Mas, graças a Deus, passou. Eu tomei remédio controlado até 2023. E depois disso eu parei de tomar.
E passei também a meditar, que foi uma coisa que me ajudou bastante nesse meio tempo. A pandemia, por um lado, me ajudou um pouco a correr para esse outro lado da meditação, e me ajudou, os óleos essenciais me ajudaram também. E eu parei de tomar o remédio. E aí eu fui cuidar exclusivamente da minha mãe, né? E até hoje eu não tomo mais remédio. Mas você fez atividade física Atividade também. física, a parte da meditação, como eu falei, e ocupei a mente, né? E o Muay Thai também, né? Foi Muay Thai, kickbox, Kickbox. boxe chinês, Então, você jiu-jitsu. vivia dando murro nas coisas, né? Exatamente, me desestressando. Exatamente. Tem coisa melhor para desestressar do que pegar um saco e dar uns murros. É bom demais. É maravilhoso. Isso, provavelmente, se você tiver com raiva de alguém, você bota uma foto ali e dá... Nem precisa, a gente só imagina. E dá murro, 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 murro. Nossa, você sai desses murros aí com a alma leve, né? Isso é muito bom. É muito bom. Então, a atividade física também ajudou muito a você. Há muita coisa, muito, muito, muito. Então, atividade física, meditação. É a pessoa procurar um sentido, né? Exato. Alguma coisa que a pessoa gosta de fazer. Porque todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Ah, eu gosto de correr. Vai correr. Aí virar maratonista, se for o caso. Ah, mas eu não gosto de correr, eu gosto de caminhar. Caminha. Mas agora a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se a gente ficar parado, deixando que a doença tome conta, aí já era. Se entregar, pra mim, nunca foi uma opção. A sua história é uma história de superação, porque você saiu de um lar controlador para outro lar controlador, para outro lar controlador, conseguiu deixar de ser cuidada para ser cuidadora, passou pelo luto do animal que você amava, pelo luto da sua mãe e virou essa história de cabeça para baixo. Foi uma guinada de 180 graus. Hoje você é uma outra mulher, não toma remédio controlado, Não. apesar de não fazer terapia de reposição hormonal. Você vive, sai, se diverte, faz amizade. Essa Lu de hoje é uma Lu totalmente diferente de uma Lu há quantos anos atrás? Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. E você tem mais alguma, digamos assim, algum incentivo para as pessoas, não só para aquelas que estão sofrendo relacionamento abusivos, para aquelas que têm 30 anos? Tem alguma coisa que você possa dar mais de conselho? O que eu tenho a dizer é para o ser humano em geral, né, que a gente precisa viver o hoje. Hoje, o agora. Ah, hoje eu quero ser feliz, hoje eu decidi que eu quero sair. Alguém chamou você para um lugar que você gosta de ir, vá. Entendeu? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte, na hora seguinte, não sabe se vai ter essa mesma oportunidade. Então eu vivo muito hoje. Obviamente com responsabilidade, até porque sou eu por mim mesma, então eu preciso ter responsabilidade com as minhas coisas, com a minha vida. A gente deve uma certa responsabilidade à sociedade, não tem para onde correr. Mas eu gosto de viver. Então eu digo que viva, tem a oportunidade de estudar, estude, pare de reclamar, porque as pessoas reclamam demais, entendeu? E a gente só tem motivo para agradecer na realidade. Eu vivo isso todos os dias, quando eu abro meu olho eu agradeço, eu durmo com minha gatinha do lado e quando eu abro o olho, aí primeiro eu agradeço, porque eu tô abrindo o olho, porque tenho mais esse dia e eu já digo que meu dia vai ser maravilhoso. Ai, Deus, obrigada por esse dia maravilhoso que eu vou ter hoje. Porque eu sei que vai ser maravilhoso, e eu já determino que isso seja. E dou bom dia a ele, dou bom dia à minha gata, e levanto e faço o meu caderninho da gratidão, e já escrevo como é que vai ser o meu dia. Nem sempre ele vai ser tão maravilhoso, mas eu já determino que vai ser. E eu procuro agradecer por tudo. Ah, hoje eu tive uma cliente, eu agradeço. Ah, hoje eu não tive nenhuma cliente, obrigada também, mas amanhã eu sei que eu vou ter. E eu acho que as pessoas precisam fazer isso. Viver o hoje, agradecer mais, parar de tanto reclamar. A reclamação realmente atrapalha demais. Como você mesmo falou, quando você reclama, é a mesma coisa de você não querer enxergar uma luzinha no fim do túnel. Você está deitado, você está vendo, meu gás acabou, e agora? E eu não vou ter dinheiro para comprar. Gente, não é o fim do mundo. As pessoas viveram cozinhando no fogo a lenha há tanto tempo, entendeu? Pega um carvão, uma churrasqueira, acende qualquer porcaria aí. Eu fiquei um mês, um dia desse, cozinhando na minha airfry. Não tava com a grana para comprar não tava com a grana para comprar o gás.
Eu ficava fazendo airfry e micro-ondas. Eu digo, graças a Deus que eu tenho um airfry e um micro-ondas. E eu vou cozinhar. Minha amiga, toma vergonha, eu empresto cartão. Eu digo, não, só vou comprar o gás quando eu tiver o dinheiro do gás, que eu não vou comprar gás no cartão, não. E pronto. E deu tudo certo. Eu tô dando um exemplo assim que pode ser banal, mas são coisas que a gente, às vezes, procura um problema onde não tem. Gente, pelo amor de Deus, para de reclamar. Reclamar é a fraqueza do ser humano. Isso, é clamar 2 vezes, então vai acontecer. Exatamente, você está justificando aquilo, dizendo que vai acontecer de novo e que vai se manter. Não, você tem que agir. Né? Tem uma pessoa que fala sempre assim, nas minhas postagens, Deus é fiel, a pessoa vai se identificar. E a vida é momento. A vida é o momento. É o momento. Então, ela é uma pessoa sábia. Chamei até ela para vir para o podcast, ela não quis. Acho que ela tem vergonha. Ela ainda vem. Ela tem vergonha das câmeras e tudo mais. Mas ela é uma pessoa que tem alegria na ponta da língua. Se ela não tem nada bom para falar, ela fica calada. Mas é difícil ela não ter uma coisa boa para falar. Porque eu sou feliz, eu sou saudável, eu estou bem, eu faço atividade física, eu estou... É isso que a gente tem que tomar, atitude. Com certeza. Né? Transformar a vida, dar essa guinada, deixar a vida melhor. Tá aqui, o poder está nas nossas mãos. E se der um problema que a gente não pode, a gente pede ajuda. Mas é uma ajuda temporária. Sim. Né? Você não vai viver de ajuda o tempo Nunca. todo na vida. Você tem que ter autoestima, né? É isso. Eu costumo falar que eu não gosto de... um sentimento que eu não quero que ninguém tenha em relação a mim é pena. Eu quero que as pessoas me admirem, entendeu? Agora, me vitimizar para que as pessoas... Ai, tadinha de Lu. Poxa, tadinha. Não gosto. Eu quero que a pessoa admire. Pô, Lu, olha. Lu tem uma voz. Lu tem uma voz invejável. Lu, é isso, Lu. Eu quero que fale. Eu falo direto no meu trabalho. Não quero me vitimizar. Eu quero que as pessoas me vejam assim, alegre. A Lu é um pouco grossa, porque Lu, às vezes, tem esse tom de voz que... intimida, que parece um tom autoritário, mas não é, gente, eu sou um doce. Pode não parecer, mas eu sou. Um doce de tamarindo, às vezes, mas um doce. Mas a Lu de hoje, que chamam de fria, porque a Lu hoje é determinada. A Lu é firme. Ela não precisa da aprovação de ninguém para poder viver. Se alguém disser alguma coisa que você não gosta, você vai dizer, não vou, não quero, não faço. Quero. Pense numa palavra maravilhosa. Não. Não quero. Não vou. Não posso, não gosto. A palavra não é ótima. Para ser usada no seu tempo certo, você não precisa se frustrar para dar um sim sem querer dar sim. Aí, quando você é honesta, aí você pode dar um não de um jeitinho. Não vou, porque não sei o quê. Quando a pessoa quer ser um pouco mais incisiva, não vou. Pronto, acabou a história. Isso é maturidade. É você aprender... que você não precisa se magoar, nem fazer o que os outros querem, porque você não quer e pronto, você vai fazer o desejo dos outros. Agora, você, sinceramente, você deve investir na carreira de psicóloga, viu? Você tem tudo para ser uma ótima psicóloga. E se for para fazer, comece. Comece, determine, arrume e organize seu caminho. Viu? Que eu acredito que você daria uma ótima psicóloga. Olha, muito bem. Gostei desse... Gostou? Esse feedback aí. Aê. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa, eu tive vários. Conte uns aí bem bons, aí bem gostosos. Olha, eu gosto muito... Eu tenho uma página, né? Tem uma página que eu criei, assim, justamente dessa coisa aí do samba e dessa comunicação que eu gosto de ter com as pessoas. No Instagram? No Instagram. Qual é o endereço? Aqui tem Samba Ju. Eu divulgo normalmente onde tem samba e pagode na cidade. Aqui tem Samba Ju. Vai lá, segue, compartilha e acompanha. E então, para mim, eu tive a oportunidade de estar frente a frente com vários ídolos, assim, pessoas que eu gosto, que eu admiro desse ramo de música, como o Thier, como o Thiago Soares, entendeu? Então, para mim, foram momentos felicíssimos. Outro momento que me deixou muito feliz, e pode parecer uma bobagem, mas depois que minha mãe morreu, eu resolvi que eu tinha que dar uma guinada na minha vida, como você falou. E aí, segui os conselhos de uma amiga. Vamos ver como é que você pode fazer para levantar uma grana, para levantar o seu estúdio. Resolvi fazer um bingo, fiz um bingo. Chamei uns amigos e, obviamente, que teve samba, porque
Sem Se não tivesse samba não é Lu. samba, não era Lu. E vários amigos, inclusive, né, me ajudaram bastante. Tive o apoio, inclusive, da Clínica Mais Viver também. E logo depois que eu fiz esse bingo, que foi um momento muito bom, muito importante para mim também, eu recebi um chamado para trabalhar. Então, eu não tenho nível superior ainda. E você está fora do mercado de trabalho, com 50 anos. Ser chamada de volta, para mim foi uma coisa que mostrou que quando eu trabalhei com essa pessoa, eu fiz um bom trabalho. Ela lembrou de mim para me chamar, entendeu? Então foi uma coisa que me deixou também muito feliz. E vou contar uma história aqui bem rápida. Pode contar. Fica à vontade. O microfone é seu. Minha mãe foi mãe solteira, né? E eu tive um contato muito rápido com meu pai na minha adolescência. Primeira fase, assim, da adolescência. E aí, acabei criando aquela coisa que minha mãe dizia: ah, seu pai, não, eu sou seu pai e sua mãe, você não precisa do seu pai. Botei aquilo um pouco na minha mente também. Só que depois dos 30, começou a vir uma vontade de me aproximar do meu pai, de encontrar meu pai. Porque eu estava em Salvador na época, meu pai mora aqui, fui deixando. Quando eu vim pra cá, voltei pra Aracaju, aí aflorou de novo. Só que a pessoa que eu estava morando na época disse: pra quê? Você viveu até hoje sem seu pai? Procurar seu pai pra quê? Foi passando. E a vida vai seguindo, né, um curso que chegou 2019, antes da pandemia, eu estava trabalhando. Entrou meu pai, eu não via há mais de, sei lá, 30 anos, entrou no lugar que eu estava trabalhando para protocolar. Eu reconheci meu pai. Olhei no crachá, tava lá o nome dele. E aí ele me deu o documento, eu protocolei. Pedi a ele assim, dei um pedaço de papel a ele e falei: o senhor ainda mora na Atalaia? Ele mora. Meu pai é um coroa bem engraçado. Ele falou: de lá eu só saio pra lá mesmo, porque tem um cemitério lá na Atalaia. Ele disse que de lá. Aí eu disse: o senhor coloca aqui seu número do telefone? Aí ele me olhou assim e colocou o número dele do telefone. Eu disse: ele vai achar que eu tô paquerando ele. Eu imaginei, né? Quando ele colocou, porque eu disse: eu vou esperar ele colocar, porque se eu disser que sou a filha dele, ele pode não me dar o número. E aí ele me deu o número. E aí eu falei, depois que ele me deu o número, eu disse: eu sou sua filha, Luciene. Ele ficou paralisado um pouco. Eu levantei, dei um abraço rápido nele e disse: eu vou ligar pro senhor e a gente conversa depois. Porque eu tava no trabalho, não podia ter um momento de família ali, né? Laços de família, sei lá o quê. Aí ele foi embora. Cheguei em casa, falei pra minha mãe que tinha encontrado, dei o número pra ela. Ela ligou pra ele. Eu liguei uma vez, ele não atendeu e não me retornou. Então eu digo: ó, depois eu falo. Passou mais uns dias, minha mãe ligou, conseguiu falar com ele. E aí eu disse: pronto, a senhora vai dizer a ele que eu quero sentar e conversar com ele. Assim ela fez. E marcou e ele foi lá pra minha casa, né? Tudo que eu tô falando aqui eu falei pra ele. Eu disse: tive essa fase de adolescência de achar que a gente não precisa do pai, mas de um outro lado meu, senti essa falta de quando você chega na escola, principalmente: ah, nome do pai. Não tem pai. Isso era uma coisa que me incomodava. E hoje, se o senhor estiver disposto, eu quero que o senhor me reconheça. Se tiver alguma dúvida, a gente faz um DNA. Não tenho dúvida nenhuma, que não sei o quê, eu também quero, fico feliz, barará. E assim fizemos. Ele me reconheceu, né, como filha, e foi uma outra coisa que me deixou muito feliz, que pode, assim, pra muita gente, pode, mas pra mim me deixou muito feliz, era uma coisa que, era um pedacinho que estava faltando na minha vida. Nós temos uma boa relação, obviamente não é uma relação de quem viveu a vida inteira, de ser criado com o meu pai, mas como eu falei pra ele, a gente está construindo uma relação de respeito, de carinho, e pra mim está sendo muito importante ter o apoio dele nessa fase também. Você encontrou ele, você tinha quantos anos agora? 2019. Olha só, reencontrar o pai 30 anos depois, né? É, mais de 30, porque eu encontrei meu pai, eu tinha acho que 15 anos. Olha que história fantástica. Depois de tanto tempo, encontra o pai, por um acaso, entrando no trabalho, e ele nem lhe reconheceu. Não. Que história fantástica. E foi uma parte da felicidade da sua vida. Sim. Felicidade que nem todo mundo ia ser, mas isso era a peça do quebra-cabeça que estava faltando. Pra mim, foi importante. Então, viva, graças a Deus você conseguiu. E está tendo contato com ele até hoje. Sim, mantenho contato com ele, com os meus tios. Pra mim é muito importante. Muito bem, parabéns por ter reencontrado seu pai. E ainda bem que sua mãe não botou problemas, né? Não, pelo contrário, ela ficou muito feliz, né? Ela sempre
Mas eu acho que devido até à condição dela, psicológica, mas ela sempre ficava revivendo as coisas do passado. Toda vez que a gente se encontrava, que meu pai ia para lá um domingo almoçar, meus tios, e aí ela ficava revivendo, mas em contrapartida, assim, deu tudo certo no final. E, inclusive, antes de morrer, ela falava que estava feliz que não ia me deixar só. De uma certa forma, eu ia estar amparada. Muito tempo sem encontrar. Sim. Apesar de não ter essa ligação emocional tão grande, mas criou um Com laço. certeza. Né? Você tem irmãos por parte de pai? Tenho, mas não querem papo. Meus irmãos. Faz parte. E tá tudo bem também. Como eu disse ao meu pai, tá tudo bem. Talvez, se eu estivesse no lugar deles, eu agisse da mesma forma. Entendeu? Então, eu respeito. E tá tudo bem. Pelo menos você conseguiu um pouco do amor do seu pai. Com certeza. Outro fato bem alegre da sua vida. Já que você disse que tem tantos assim. Vamos compartilhar coisas boas. Vamos compartilhar coisas boas. Eu fiz um curso recentemente, não uma especialização. E, assim, a mentora, né, a pessoa que veio para fazer fazer essa especialização, assim, ela teceu muitos elogios. Ela queria, inclusive, ficou querendo me levar para Pernambuco, né? Porque ela disse que queria que eu fizesse parte da equipe dela lá. De beleza. De beleza, que ela tem uma escola, né? Na verdade, de cabeleireiros lá. E aí ela queria que eu fosse para lá para fazer parte. Isso me deixou também muito feliz. Na época ela fez uma postagem no Instagram, né? Me marcando, disse que eu era a marrom bombom daqui de Aracaju. Porque por esse jeito, esse tom de voz, que no curso também fez toda uma diferença, entendeu? E ela disse, não, eu tenho que levar você para minha equipe. Vamos que vamos. Para mim também foi muito, muito, muito bom. Compensador da parte profissional, né? O reconhecimento é sempre muito bom, né? Com certeza. E você trabalha muito bem. Há muitos anos que você trabalha como maquiadora, com a parte de estética capilar. E você tem muito chão que você correu por aí, muitos cursos. Sim. E você... Tô aí, sempre correndo atrás de me especializar. Isso. E é só o começo. Você vai trilhar muitos caminhos muito bons. Tenho certeza disso. Agora, com relação à terapia de reposição hormonal, voltando para a menopausa, nem todo mundo faz a terapia e nem todo mundo vai fazer. E tá tudo bem. Como o Lu disse, o problema no momento não é o momento, é o futuro. O problema da terapia de reposição hormonal é aquela grande pergunta: você quer viver bem e por mais tempo? Eu acho que todo mundo quer essa resposta como sim. Então, a terapia de reposição hormonal, ela faz com que nós tenhamos mais proteção cardiovascular, mais proteção dos ossos. Então, a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda, que foi uma atualização da diretriz de 2024, que ela diminui 50% dos riscos de trombose, de infarto, de derrame, de hipertensão e de fraturas nos ossos, principalmente fêmur. O problema é o longo prazo. Quando a gente passa uma terapia, não quer dizer que você vai fazer, não quer dizer que você precise naquele momento, mas é uma pílula de longevidade que a gente dá. Uma pílula, um adesivo, um gel, um óvulo. Então, aquilo vai fazer com que você envelheça de uma maneira mais saudável e menos traumatizante no futuro. Você está ótima, maravilhosa com seus 50 anos. Bom. Que bom e que continue assim. Como você, muitas mulheres também estão assim. Sim. Aí se perguntam, eu preciso de terapia de reposição hormonal? Talvez no momento não. Agora a gente pensa no futuro, né? Sim. Mas não é para todo mundo. Quem quiser tem... Existe o tabu muito grande da terapia de reposição hormonal que diz... Alguém falou para você alguma coisa? Foi, porque eu tenho um nódulo no seio, então esse nódulo já tem muitos anos, mais de 20 anos. E aí, um dos médicos que me atendeu ao longo da vida disse que eu não podia fazer reposição hormonal, porque corria o risco de que esse nódulo virasse um tumor maligno. Então, você tem um fibroadenoma que já tem 30 anos, né? Uns 30 anos. Olha. E ele nunca desenvolveu. Graças a Deus. E que nunca desenvolva. Então, ele não é um nódulo de fibroadenoma, não é um risco maior, dependendo do... Como vai fazer essa reposição hormonal, principalmente se for gel ou adesivo. Oral, a gente já fica um pouco... Hoje em dia, a gente usa, mas usa menos o oral.
Mas o gel e o adesivo tem quase nada de repercussão. E ajuda bastante. Maravilha. Vou me inteirar pra gente ver isso aí. Quero ver você lá com seu diplomazinho de psicologia. Cantando. Você canta a capela, alguma música? Ai, gente, não faço não, porque eu não me preparei. Eu não me preparei para isso. Não. Mas no meu quadro dos sonhos, eu tenho um quadro dos sonhos no meu quarto. No meu quadro dos sonhos tem uma foto já do meu diploma. Tem também uma foto eu fazendo o que eu quero fazer, que é tocando, cantando, entendeu? Várias coisas, as minhas Tá viagens. vendo? Ela tem um quadro dos sonhos. Gente, faça o seu quadro dos sonhos. Tem a minha foto do meu casamento também. Que é pra Que eu você quero não entrar. casar. Ah, você quer casar? Eu quero casar. Gente, uma pessoa aqui disponível para casamento. Não necessariamente nessa ordem, mas eu ainda quero casar. Mas fique sabendo que ela é uma pessoa decidida, que ela é uma pessoa firme e que está evoluída. Então não vai ser fácil conquistar essa gata arisca, não. Mas está disponível. Vamos lá, tem o Instagram. Aqui tem Samba Ju. Samba Ju. O meu não. Então, você quer falar mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa? Acha que tem algum complemento a mais a fazer? Acho que tudo que a gente tocou aqui foi muito importante. Acho que chegamos... Mas veja quanto assunto a gente falou. Num bate-papo informal, a gente falou de depressão, esquizofrenia, relacionamentos tóxicos, dependência física, dependência emocional. E... Você dependia também financeiramente? Não dependia, mas no meu segundo relacionamento, a pessoa achava que esse era um ponto importante para mim. Então, na cabeça dela, eu jamais iria me separar, teria coragem, porque ela podia me proporcionar algumas coisas. Entendeu? Então, na cabeça dela, não, ela não vai sair de perto de mim, ela não vai ter coragem de me deixar, porque eu proporciono a ela coisas que talvez ela não consiga sozinha. Então, lições enriquecedoras de vida. E essas suas fases da vida, que viveu muitos fatos, faz parte da vida de muita mulher. Sim. E que podem tomar suas palavras como incentivo para poder sair de certas situações que está como se estivesse presa, encarcerada, e que pode dar uma nova vida para elas. É esse o intuito do podcast Um Novo Auge. Trocar informações para que o que você viveu possa servir de base e sobre os erros do que você teve, dos acertos, do sonho, como é o negócio do quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos, que foi uma coisa maravilhosa aqui. Para que você faça também seu quadro dos sonhos. Não deixe de fazer, é uma coisa... super certo. Eu acredito demais no quadro dos sonhos. E saída do relacionamento tóxico, que não é uma coisa fácil, gente. Ela conseguiu, mas ela podia não ter conseguido, tá? Ela podia até hoje estar com dependência emocional. Então, eu acho que aqui a gente já conversou bem. Foi um papo bem descontraído, bem produtivo. Sim, sim. Luciene, como sempre, arrasa. Só faltou cantar, mas ela não quer. Então, de uma próxima vez, quem sabe, vou estar mais preparada. Então, nós ficamos aqui, nós falamos aqui de todo esse conjunto que pode ajudar alguma outra pessoa. E lembre-se de entrar no YouTube, de assistir, comentar, compartilhar e entrar, se inscrever no canal. Principalmente, gente, se inscreve no canal. Vocês não vão se arrepender. Estamos aqui encerrando mais um podcast. Quero agradecer o convite, foi maravilhoso, uma experiência assim, que outra coisa, né, nova na minha vida e que eu adorei participar. E outra coisa, se você deseja participar, se você tem história de vida, você tem 40 anos, é mulher, e acha que foi importante o relato dela, e você tem o que comentar também, tem o que falar para outras pessoas, vai lá no Instagram, no meu Instagram, doutora Edmeire, lá tem um post, bota eu quero. E a gente vai conversar com você, vai analisar, e nós podemos estar chamando você para estar sentado aqui nessa cadeira. Você gostou, Lu? Adorei. Então, você pode adorar também. Então, a gente está aqui se despedindo. Encerramos aqui o nosso 4º episódio do podcast 40 Mais, um Novo Auge. Maravilhoso. De mulher pra mulher, a vida real como ela é. Erros, acertos e o que a gente quiser. 40 Mais, um Novo Auge chegou. Roteiriza sua vida, o seu tempo começou. 40 Mais um novo auge, Incrivelmente real.
como você.